Fala galera aqui do canal, para a gente ficar mais aprofundado nesse conteúdo aí de corpo humano, tem que estar trabalhando os sistemas. Aí você pensa, quais são os sistemas que tem no corpo humano? Você vai lembrar, respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, tem o sistema nervoso, o próprio sistema genital, né, o reprodutor, que está relacionado com a reprodução. Tudo isso você está vendo aqui nesse canal. Tem videoaulas específicas para cada um e nós iremos estar trabalhando. Você vai conferindo desse lado aqui, ó. Você vê alguns sistemas, desse outro aqui também. Então, confere lá e cada videoaula é para você memorizar. Tem também questões, viu? Então, não vai faltar conteúdo. Então, vamos lá, galera. Então, os ossos, como a gente já sabe, né? Eles são rígidos. Essa é uma característica interessante, especialmente pela composição, né? A presença do carbonato de cálcio torna eles rígidos. Então, como eles são rígidos, eles serão importantes na sustentação do nosso corpo, especialmente os membros inferiores, né? Proteção, a gente pode destacar o crânio, que protege o encéfalo, até mesmo o tórax, que protege órgãos como coração, pulmões. Fixação muscular, que vai destacar os músculos esqueléticos, que ficam presos aos ossos. Formação do sangue, professor, formação do sangue. Exatamente, a medula óssea, o próprio nome já diz, né? Fica dentro dos ossos. E um reservatório de íon, especialmente o cálcio. Se a gente estiver estudando hormônios, glândulas, vocês vão ver que tem uma glândulazinha lá que tem uma boa relação com os ossos no que se refere ao íon cálcio. Então a gente sabe que o osso ele é formado por tecido conjuntivo. Se você estiver estudando histologia, você vai ver bem isso aí. E o osso tem basicamente duas partes. Uma camada de tecido conjuntivo externa, que é chamada periósteo, como se esse peri fosse ao redor, né, pela parte de fora. E o endósteo. Endo significa interno, né? Também é tecido conjuntivo, que já vai preencher, revestir, né, os espaços internos e as cavidades medulares. Então, a parte mais externa, mais periférica, a gente chama de periósteo, e a mais interna de endósteo. Então, esses são os componentes básicos, né, a divisão básica do osso. Vamos trabalhar a medula óssea. Então, a gente chama de tutano, né? Uma estrutura mole. O pessoal chama muito de tecido hematopoético. Está presente no interior dos ossos, em cavidades internas dos ossos. A gente pode destacar dois tipos de medula óssea. A amarela, que tem o tom amarelado, especialmente por acumular tecido adiposo, gordura mesmo, né? E a vermelha, que é a que produz as células do sangue, que é o tecido hematopoético em si. Então, as células do nosso sangue, que você não sabia ainda, são produzidas na medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos. A estrutura básica, ó, a gente está mostrando aqui, especialmente nas extremidades, que a gente chama de epífise. Ela é um pouquinho mais esponjosa. A gente vai encontrar com mais facilidade a medula óssea vermelha. Está vendo aqui na imagem, né? Tem os promielócitos, que são células importantes na produção das células do sangue. A gente pode encontrar também nas extremidades as cartilagens, vocês vão ver mais na frente, que são bem interessantes, especialmente para evitar o atrito entre os ossos, nas juntas.
o periósteo, você está vendo, ó, mais na parte externa, e mais internamente o endósteo. Essa região mais do meio que é chamada diáfise. Temos a cavidade medular, esse armazena a medula, né? Bem interessante, bem resistente, né? Resistente, mas ao mesmo tempo bem leve. Para quem já teve fratura em ossos, vai se identificar bem com esse textozinho agora, né? Você pode perceber que quase sempre quando tem uma fratura no osso, ele fica num tom meio roxo, né? Aquilo ali é porque acontece rompimento de vasos sanguíneos e liberação de sangue. Então as plaquetas têm que se direcionar rápido para aquele local para fazer o trombozinho, né? E evitar o sangramento. Também vai ter rompimento do periósteo, que é essa parte externa, e também do endósteo, dependendo da fratura, né? Aí o que vai acontecer? Nós temos células chamadas macrófagos, que são responsáveis por fagocitar, né? Especialmente partículas estranhas, né? Eles vão entrar em ação, vai ter uma nova proliferação de células do periósteo e do endósteo. Você pode perceber, ó, vai ter mitose aí à vontade, né? Justamente para repor essas células que foram perdidas. E também vai se formar um anel conjuntivo ao redor da fratura, que é o que a gente chama de calo ósseo. Geralmente ele é resistente. O pessoal tem a ilusão que acha que ali não quebra mais, né? Mas não é bom confiar muito. Aquele calo é basicamente esse anel conjuntivo formado por novas células que se acumularam, né? Foram produzidas para substituir essas que foram perdidas. Vai preenchendo os espaços e se formando novamente aquele tecido ósseo que foi perdido. Não é um processo muito rápido. Às vezes é necessário até colocar o gesso, né, para alinhar esse osso, que ele pode sair do seu eixo. E se for uma fratura exposta, ainda é mais complicado, que vai cortar a pele e ter o risco de infecção. Então, em caso de fraturas, por menor que seja, é bom sempre procurar o ortopedista. O esqueleto do ser humano, a dúvida que você estava tendo, ó, já foi tirada agora, né? Tem 206 ossos. Mas fala, não, professor, mas eu estou olhando o esqueleto aqui, só estou vendo 200. É que tem que contar os ossinhos do ouvido interno. Se você for lá na nossa aula sobre os sentidos, né? Tem lá no ouvido interno 3 ossinhos. Martelo, bigorna e o estribo. 3 de cada lado dão 6. Somado com 200 mesmo do esqueleto, né? Então a gente vai ter 206 ossos. E por sinal são os menores do corpo, viu? Você vai já adivinhar também qual é o menor dos 3. Se é o martelo, se é o estribo ou se é a bigorna. Então, o esqueleto nós temos as duas divisões, que é o esqueleto axial, que é especialmente axial, que tem a ver com o eixo, né? Forma esse eixo central do nosso corpo, onde nós teremos cabeça, pescoço e o tronco. E o esqueleto apendicular, você vai lembrar de apêndices. Esses apêndices são os apêndices locomotores, né? Os membros superiores e os membros inferiores. Por isso que chama de apendicular. São os apêndices superiores e inferiores. Superiores são braços, clavículas. Os inferiores são os da fêmur, quadril, rádio, una. Não, tíbia e fíbula, melhor dizendo, né? Rádio e una é lá no superior. Inferior é tíbia e fíbula, que é o osso da perna, os ossos da perna. A classificação dos ossos
É bem interessante, dificilmente você consegue confundir no visual um osso longo com um chato, por exemplo. Então, o que seria um osso chato? A gente pode chamar de plano, o próprio nome já diz, né? Ele é mais achatado. Ele tem largura e comprimento maiores que a espessura. Então, eles são mais largos, mais compridos, mas bem estreitos. Exemplo, a escápula. Esse osso aqui que fica nas costas, né? Conectado bem ao ombro, braços. Osso do quadril, geralmente na linha de cintura. E ossos do crânio, especialmente os parietais e o occipital. São ossos chatos. Chato não é porque eles sejam abusados não, viu? É que eles são meio achatadozinhos. Osso curto, tá fácil, né? As dimensões são bem equivalentes e geralmente pequenas. Especialmente os ossos da mão, que a gente vai chamar do carpo, e dos pés, que a gente vai chamar de tarso. Tarso, metatarso. Você vai lembrar bem disso aí, né? São ossos bem curtinhos, que a gente chama de falanges, né? Nas mãos. Ossinhos curtos, por isso, essa classificação, ossos curtos. Irregular é quando o osso não tem uma forma definida. A gente destaca bem isso aí nas vértebras. Você pode perceber que as vértebras não têm um padrão de forma bem definida. Se olhar na coluna vertebral, né? Você tem diversos formatos, por exemplo aqui, ó. Você compara aqui o C1 com, vamos ver aqui o sacro, né? Compara a cervical 1 com o osso sacral, bem diferentes. Então ele não tem uma forma definida. Aqui a gente está mostrando as divisões da coluna vertebral, a gente vai já mostrar bem isso aí. O que a gente pode destacar da coluna vertebral é isso, é a medula espinal, né? Espinhal, que passa por dentro dela. Então essas vértebras protegem a medula espinhal, que são bem interessantes, porque faz parte do sistema nervoso central, né? Então, se você estiver estudando nossa videoaula sobre sistema nervoso, veja lá a importância da coluna vertebral para a medula espinhal. Osso alongado. Você não pode confundir com osso longo. Tem as mesmas características, né? Só que no osso alongado você não percebe o canal medular. Exemplo clássico, as costelas. Costelas são ossos alongados. Pode perceber aqui, são bem alongados, né? A gente vai trabalhar aqui as costelas, viu? Não se preocupe. Ossos pneumáticos. Professor, vou pensar que ossos pneumáticos era só nas aves. Não, mas na nossa região do crânio, a gente pode encontrar também. Ossos pneumáticos, né, como você viu lá nas aves, são ossos ocos e podem armazenar ar, pode ter cavidade cheia de ar nesses ossos. A gente encontra no osso frontal, do crânio, temporal e também no maxilar. Maxilar, ó, que é essa parte do superior, né? Você percebe bem pela dentição superior. Osso longo, o próprio nome já diz, né? O comprimento se destaca, é maior, né? Em relação à largura e à espessura. Destacar ossos longos. O maior, no caso em comprimento do nosso corpo, que é o fêmur, que é o osso da coxa. Não confunda, viu, com nossa perna, que é perna, entre aspas, né? O osso do fêmur a gente chama de coxa, e perna só vai ser mais na parte da fíbula e tíbia. Temos também rádio e una, que são ossos do braço, né? A gente chama de antebraço.
que são ossos longos. Vamos trabalhar mais esses ossos longos. Ele é dividido basicamente em duas partes. A parte mais longa, que é geralmente no meio, né? Que é chamada diáfise. E as extremidades, geralmente são duas, né? As epífises. Essa diáfise, a gente já falou que é a parte mais longa, né? Ela é mais compacta. Nós temos um tecido ósseo mais compacto. É como se ele fosse com menos cavidades internas. E o que vai garantir mais resistência. Pessoal que gosta de dar chute aí de canela, né? Tem que ter essa diáfise bem resistente. Epífise, que é a extremidade do osso, geralmente ela se articula com outro osso, né? Lá nas articulações. Vamos já trabalhar articulações, se acalma. É um osso mais esponjoso. E as extremidades geralmente são recobertas por cartilagem. E essa cartilagem tem importante função na proteção dessas epífises. Especialmente para que não aconteça o atrito, né, o contato direto com o osso na articulação. Então, por ele ser mais esponjoso, até facilita na armazenagem da medula óssea. A gente volta àquela imagem, né? A gente consegue identificar aqui no osso longo as duas extremidades, epífises. Percebam a cartilagemzinha articular, que vai proteger esses ossos lá na articulação. As duas epífises, viu? E a diáfise, que é essa parte mais mediana do osso. A gente pode destacar aqui nessa região mais esponjosa a presença, né, do espaçozinho que ajuda no armazenamento da medula. Ele é mais esponjoso. Destacamos aqui ó, o periósteo. A presença de vasos sanguíneos, ó, muita gente pensa que ossos não tem vasos sanguíneos, mas tem. E essas lacunas contendo osteócitos. Para quem não lembra, osteócitos são as células básicas que formam o tecido ósseo. O crânio. O crânio te encontra uma grande quantidade de ossos, né? Até mesmo juntas. Só que não são juntas móveis, a gente chama de suturas. Que pode destacar o osso frontal, da testa mesmo, né? O osso temporal, a nessa lateral, próximo acima da orelha. O occipital, não lembrar de hospital não, viu? Essa parte mais de trás, próxima à nuca. O osso parietal, que é o osso no teto do crânio. Aí vai destacar ossos interessantes que a gente praticamente não fala, né? O osso lacrimal, ele passa até o canalzinho lacrimal. O osso nasal, o próprio nome já diz, né? Que é do nariz. O esfenoide, que fica bem ao lado do temporal. E aqui a gente vai destacar ó, a maxila, que é a parte superior, né? E a mandíbula, que é o queixo, né? Que é a parte mais inferior. Temos o ossinho zigomático, ó, não podemos esquecer. Nossa maçãzinha do rosto. Então, você pode perceber que é uma quantidade grande de ossos no crânio, né? Vamos ver a caixa torácica. O que nós temos aqui de interessante para nós? Primeiro, 12 pares de costelas. Você sabia que você tinha esse tanto de costelas? Claro que tem aqui as flutuantes, né? Mas são 12 pares. Temos um osso externo. Um externo? Isso não é externo com S? É nesse externo com X não, que não esteja fora não, viu?
Esse osso que ele praticamente cola, né? Um lado das costelas com o outro lado, direito com o esquerdo. Geralmente nos mamíferos ele é mais voltado para dentro, em aves ele é mais voltado para fora. E a gente pode destacar também aqui, ó, a coluna vertebral. Professor, existe coluna vertebral passando pela caixa torácica? Sim, tem as regiões torácicas da coluna vertebral. Ó, vamos ver essa coluna vertebral. Não falei que tinha as vértebras torácicas? Então, aqui, ó, nós temos 12 vértebras torácicas que passam nessa região do tórax. Temos 7 vértebras cervicais, ficam mais na região do pescoço, a gente chama de cervical. Tem as vértebras lombares, descendo mais para a região do quadril. O pessoal reclama muito, né, das dores lombares. Geralmente quando a gente faz muito esforço de levantar peso, são as que mais sofrem, especialmente as articulações. Então nós temos 5 vértebras lombares, 5 vértebras que a gente chama de sacro, ou sacrais, e 4 na região do cóccix, ou cóccix, que são as últimas, quase residuais, como se diz, né? Praticamente não tem utilidade, né? Geralmente ele diz que é um apêndicezinho, né? Um vestígiozinho do que seria uma cauda, né? Então nós temos aí, se você for somar, né? A quantidade de vértebras que nós temos, dá quantas aí? São aí 33, né? 33 vértebras na nossa coluna vertebral. Não esquecer, ó, que por elas passa a medula espinhal. Se tiver dúvida sobre isso, vamos lá na nossa aula de sistema nervoso. Os membros superiores. Estamos trabalhando agora o esqueleto apendicular. Eles realizam movimentos, muitas vezes amplos, como é o caso do ombro, né? E os dedos, a gente pode destacar bem os movimentos mais delicados, mais precisos. Imagina aí a precisão dos dedos de um cirurgião na hora de uma cirurgia. São movimentos precisos e delicados. Então, nos membros superiores, nesse esqueleto apendicular, a gente vai destacar o osso da clavícula, escápula, que o pessoal diz que chamava antigamente de omoplata, né? O húmero, que é o osso aqui do braço, rádio e una, a gente encontra no antebraço, e os ossos da mão, né? Os carpos, metacarpos e as falanges nos dedos. Então, você pode perceber que seu vocabulário aqui de ossos já está aumentando, né? Nos membros inferiores. Os membros inferiores já estão mais voltados para a sustentação do corpo. Espécie de mais resistência, né? E a locomoção, no nosso caso, a locomoção bípede, sobre 2 pernas. A gente vai destacar aqui no quadril o osso íleo, esse pubis, o próprio nome já diz, né? Fica ali próximo à região pubiana, isquio, o fêmur, que é considerado o osso mais longo do nosso corpo, né? A patelazinha lá do nosso joelho, tíbia e fíbula, que é o osso realmente da perna, porque a gente pensa que o fêmur é da perna, mas não é, o fêmur é o osso da coxa. Esse membro inferior é dividido em coxa, que é do fêmur, e perna, que é da tíbia e fíbula. Aí tem os ossos dos pés, nós temos os társicos, os tarsos, né? Metatarsos,
e as falanges nos dedos também. Parecido com o sistema das mãos, né? Aqui nas mãos a gente chama carpos e nos pés a gente chama tarsos. Articulações. Sempre quando a gente fala de articulação, a gente já lembra de movimento. Mas as articulações não têm obrigação de serem de fazerem movimentos, viu? Então permitem ou não os movimentos. Então o que são articulações? São pontos de encontro, né? Encontro entre aspas, né? O ideal não é esses ossos se encontrarem entre dois ou mais ossos. Você vai colocar ponto de encontro, né? Sempre ainda com ressalvas. Aí nós temos articulações imóveis, o próprio nome já diz, né? Não se movem, não realizam movimento. A gente vai destacar o quê? Os ossos do crânio. O crânio não tem articulações imóveis. Quem já pensou? Seria uma complicação, né? Então as articulações do crânio são articulações fixas. Então a gente chama de suturas juntas, né? Juntas do tipo suturas. Então, imóveis, ossos do crânio. Agora nós também temos as semimóveis. Semi quer dizer quase. Quase móveis. Elas permitem alguns movimentos, não tão amplos. Como exemplo, as vértebras. Nós conseguimos fazer movimento das vértebras, né, da coluna, mas sempre movimento de giro, né? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas sempre movimentos pouco amplos. Por isso que são classificadas como articulações semimóveis, ou quase móveis. E as articulações realmente móveis, que fazem movimentos mais amplos, mais tipos de movimentos, né? A gente vai destacar o ombro, que faz movimentos rotatórios para frente, para trás. E as articulações do joelho. Geralmente o joelho, a articulação do joelho faz mais movimento para frente e para trás, né? Como a gente falou de coluna, pode acontecer também deformações na coluna. Quase sempre tem o poder do caráter genético, mas muitas vezes é a própria postura do indivíduo que contribui para isso. Sentar de forma errada, caminhar de forma a postura não ereta, né? A gente vai destacar a lordose, que ela é mais comum na região lombar. Você volta lá na nossa coluna vertebral e veja lá onde fica a lombar. É uma das que sofrem mais em nossa coluna, né? E ela se curva mais para dentro. É como se a pessoa ficasse mais empinado, né? Como se diz. Ela fica mais curvada para dentro e dá o aspecto do bumbum ser mais empinado. A cifose, que a gente chama popularmente de corcunda, é a deformação que ela curva mais para fora. Ela forma a coluna faz uma curvatura para fora e dá o aspecto de ser corcundo. Geralmente acontece problemas posturais, né? Sentar de forma errada, até mesmo osteoporose, a idade mais avançada. E a escoliose, é um probleminha também bem sério, viu? Que geralmente é uma deformação para o lado direito ou o lado esquerdo. Então a coluna não se curva nem para fora nem para dentro, é para o lado. Então, ficar assim em S, para o lado. Também é bem interessante procurar o ortopedista para ver o que ele pode resolver nesses problemas. Curiosidades. Vamos trabalhar aqui algumas curiosidades sobre os ossos, esqueleto. Quem sabia aí que cerca de 14% da nossa massa corporal são ossos? Pensa que é mais, né? A questão do osso pesa. Como a gente já tinha comentado, o fêmur é o maior osso do corpo, né? O mais longo.
pode chegar a 45 centímetros. Professor, e o menor? Eu falei para vocês que os menores ossos estavam lá no ouvido interno, né? Mas o menor de todos é o chamado estribo, que pode medir 0,25 centímetros. Bem pouquinho, metade de meio centímetro. E com a idade, a quantidade de ossos diminui, porque pode acontecer fusão entre ossos. Já pensou um negócio desse? Mas isso aqui não vai prejudicar em nada na nossa vida não, viu? Podem envelhecer de boa, isso não vai causar prejuízo não. Então galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!